Olá, eu sou Jéssica Nascimento e este é o programa O Assunto a Gestão, apresentando ações desenvolvidas por pessoas que fazem a Universidade Federal de Roraima. Hoje a nossa conversa é com a professora Vânia Lezan, titular do Centro de Estudos da Biodiversidade, no Centro de Ciências Biológicas, no curso de Ciências Biológicas e no programa de pós-graduação em Recursos Naturais da Universidade Federal de Roraima, além de ser coordenadora de programas e projetos de extensão. E a gente vai falar um pouco sobre o projeto de extensão O Mundo dos Invertebrados, produção e divulgação de materiais didáticos. Olá, professora, seja bem-vinda ao Assunto à Gestão. Obrigada, Jéssica, muito bom dia. Obrigada pelo convite. Obrigada por ter aceitado também. Professora, vamos começar então falando sobre esse mundo, né, dos invertebrados, antes de falar propriamente sobre o projeto. A gente tem aulas sobre os invertebrados na educação básica, mas às vezes a gente acaba esquecendo, né, quais são esses animais. Fala um pouco para a gente sobre esses insetos, crustáceos, esses animais que compõem esse grupo dos invertebrados. Certo, Jéssica. O mundo dos invertebrados é gigantesco. Na verdade, o homem não conhece todo esse mundo, né? Hoje em dia, a gente acabou de ver aí o submersível, né, que teve o acidente. Quer dizer, nós estamos ainda conhecendo o fundo do mar, e no fundo do mar tem muitos invertebrados que vivem lá e que, apesar de parecer que não vivem com a gente, mas eles são importantes, porque toda a cadeia trófica ela é interligada, né? Então, assim, quando o aluno chega para o curso de biologia, ele vem com essa noção, né, da escola, aprendeu esses principais invertebrados, e a gente começa a falar, tem mais de 30 filos de animais invertebrados. Eu não vou falar aqui assim, porque são muitos, né? Gastrotríquea e vários filos que estão lá no ambiente marinho. Então, o ambiente marinho é, né, vamos dizer assim, é a origem de todos os filos, é onde todos os animais, né, eles surgiram ali do ambiente marinho, e muito poucos conseguiram conquistar o ambiente de água doce, né, os rios, lagos, e menos ainda de ambiente terrestre, onde nós vivemos, né? Então, a gente conhece, a gente vê, a gente enxerga o mundo terrestre, mas o mundo marinho ele é muito rico, né? Então, tem uma série de animais de lá, e destes poucos grupos, né, a gente fala assim, os animais, né, eles são divididos em grandes filos. Então, são poucos filos que vieram para o ambiente terrestre. O principal deles, que a gente mais conhece, é o filo artrópoda, né, onde a gente tem os insetos, os crustáceos, que a gente falou, que você já falou, né, que a gente usa para o alimento, né, caranguejo, camarão, lagosta, a própria tanajura, né, aqui na culinária indígena, e em outros países também. Os insetos polinizadores, aqueles que transmitem doença também, né? Então, é uma série de funções ecológicas que esses animais têm. Além dos artrópodos, também tem os moluscos, que também existem alguns terrestres, né? A lesma, o caracol, que também são importantes. Muitos deles eles são transmissores de doenças, né? Então, a gente tem que ter todo esse cuidado, né, com eles. Então, esses são os principais grupos de animais terrestres, mas o mundo dos invertebrados é uma infinidade, né? E eles têm uma importância tanto para o ecossistema quanto para a economia, né? A senhora até citou alguns que são alimentos para a gente, mas também tem invertebrados que são utilizados na fertilização de solos, que são polinizadores de plantas, enfim, tem toda essa importância. Sim. Também para a cadeia econômica. Tem. Tem um filo que se chama porífera, que são das esponjas. Existem muitas poucas de água doce. A gente tem aqui no Cauamé, né, nos nossos rios, algumas espécies, mas a grande maioria é marinha. E esses animais, assim, eles não parecem animais, né? Não é como o Bob Esponja também, não. Mas eles não parecem animais. Eles não se locomovem, né, o que normalmente se espera de um animal. Ele é uma estrutura assim, que fica fixa, e a água passa por ele e faz todo o metabolismo, né? E como eles parecem plantas, vamos dizer assim, eles têm um metabolismo semelhante a plantas, que é o quê? Produção
de substâncias secundárias. O que é isso? Isso são exatamente as substâncias que a humanidade estuda e cientistas estudam para produzir remédios naturais e que a humanidade, desde o início também, né, no conhecimento tradicional, foi aprendendo aí ao longo dos milênios, né? Então, esse grupo de esponja ele vem sendo muito estudado, né? Inclusive, quando a gente fala, por exemplo, a foz do rio Amazonas, né? É um ecossistema que, quando eu estudei na minha graduação, não existia isso. Ninguém imaginava ser possível existir um ecossistema recifal, né, de corais na foz do Amazonas, porque a água é extremamente túrbida, né, e os recifes de corais precisam de uma água limpa. Mas lá está sendo descoberto muitas espécies de esponjas. E será que ali não tem um remédio para um câncer? Para um vírus novo que ainda vai surgir, né? Então, veja como esses animais eles são extremamente importantes, todos têm uma função ecológica, todos têm uma função ecológica, são importantes no ambiente que eles vivem, e com certeza todos podem vir a ser utilizados de alguma forma pela humanidade, que a gente ainda está, né, engatinhando na ciência. Claro que hoje em dia é muito mais rápido do que antigamente, mas ainda tem muita coisa a ser descoberta. E por isso a gente precisa preservar, né? Sim, e daí a importância da ciência também, de se valorizar a ciência, de investir em pesquisas, né, professora? E a senhora citou os insetos, e que alguns transmitem doenças, né? E tem também alguns que são venenosos, e sim, inclusive estão bem perto da gente, né? Entre os que transmitem doença, o mais conhecido, acredito, seja o Aedes aegypti. O Aedes aegypti é o nosso assim maior vilão no sentido de, né, que o problema não é ele, o problema é o que a humanidade faz, né? Permite que ele tenha o seu hábitat ali destruído, invadido, né? E aí você deixa o seu quintal largado do vizinho, e aí vai aquele acúmulo, né, de lugares onde acumula a água ali, e não necessariamente a água tem que ser limpa para ele viver, ele pode também viver numa água mais suja, né? Então a gente tem que evitar esse acúmulo de água, porque assim muitos insetos eles têm um desenvolvimento, né? Eles nascem como ovo, aí eles passam um estágio como larva. Aí eles passam aquele estágio paradinho, assim, vamos pensar na borboleta, né? Acho que todo mundo conhece a borboleta. A borboleta nasce como ovo, vem como lagarta, come, às vezes é praga, né, de plantações, porque ela come muito, fica bem gordinha, aí passa um tempinho como a pupa, crisálida ali, no casulo, se transformando, porque ela mesma, imagina, né, a capacidade, que a gente não tem essa capacidade, porque não somos esses animais, né, de transformar num animal que é uma lagartinha com pezinho, sem asa, e tem um aparelho bucal com uma mandíbula que vai comer, vai transformar aquelas mesmas células vão ter que ser transformadas num indivíduo que vai ter asas para voar, que vai ter uma boca que não vai ser mais comedora, mas vai ser lambedora, que vai polinizar, né? Então, essa transformação ocorre nessa fase de crisálida para daí transformar em adulto. Então, esse é o chamado desenvolvimento holometábulo que acontece em muitos insetos, né? No caso do Aedes aegypti, é exatamente o estágio larval que vive na água, né? E aí ele vai se transformar no adulto, e é a fêmea, né, apenas a fêmea adulta que precisa do sangue, não apenas humano, né, sangue de mamífero ou de aves, para produzir os seus ovos, né? O que ela quer é simplesmente produzir mais os seus filhotes, e por isso que ela suga o nosso sangue. E é ela que transmite. E ela transmite várias doenças, zika, dengue, chikungunya. Então, entrando agora um pouco mais a fundo sobre o projeto de extensão, o Mundo dos Invertebrados, produção e divulgação de materiais didáticos. Quais os objetivos desse projeto? Então, o objetivo é produzir, a gente está nesse processo de produção ainda, né? A ideia é produzir 3 caixas, mesmo assim, caixas, que vão ser levadas para escolas, e nessas caixas vão ter imagens, assim, a parede vai ser uma imagem do ambiente, né? Então vai ter uma caixa terrestre, uma caixa de água doce, uma caixa marinha, mostrando os 3 ambientes, né?
E então vai ter essa imagem na lateral, no fundo vão ter os animais que vivem ali e vão ter QR codes, onde os alunos vão poder acessar textos falando sobre o ambiente, falando sobre os impactos, porque todos os ambientes estão sendo impactados, né? Sempre foram, mas com a aceleração da sociedade como um todo, não apenas em número de pessoas, mas nos processos todos que estão ocorrendo. Então, está tendo os processos climáticos. Sim, está tendo muito impacto, né? Então, a gente vai fazer QR Codes e nesse projeto também a gente tem a parceria, né? Agradeço aí aos professores tanto do CCLA quanto do Insiquirã. A gente vai primeiro fazer o texto em português, mas depois a gente vai, com a ajuda desses colegas, fazer a tradução para o inglês, para o francês, para o espanhol, né, pensando aí na nossa tríplice fronteira e nos imigrantes que circulam, né, estão nas escolas, né, e também para as línguas indígenas, né, valorizando aí a língua indígena materna para os alunos, porque a ideia é que, né, esse material ele vai ser levado aí, enquanto existir, pelas várias escolas, inclusive nas fronteiras, né? As escolas indígenas. Escolas indígenas também. Então, são maquetes, né? Com esses QR Codes, já trazendo a tecnologia também para essas maquetes. Quais são esses produtos, os materiais que são utilizados na elaboração dessas maquetes? Então, a gente está nesse processo, né? Então, a gente vai utilizar alguns materiais, a gente vai utilizar animais mesmo, que a gente coleta, e aí alguns a gente vai colocar em resina, né? Trazer eles em resina. Para dar uma durabilidade, né? Isso, né? Alguns, por exemplo, no ambiente marinho, a gente não tem aqui como coletar ambiente marinho, né? Então a gente vai utilizar o material que a gente tem lá na coleção didática de esqueletos de coral, de esqueletos de esponja, né? Então já são materiais enrijecidos, então são eles mesmos, né, que serão colocados. E estamos estudando a possibilidade, talvez, de também utilizar impressoras 3D para produzir também algum material em impressora 3D. Né? Então, a ideia é, sim, ter uma coisa concreta para levar, mas também já utilizando e com que os alunos, né, os nossos alunos, pratiquem essas novas práticas, né, tecnológicas que são importantes, que nos auxiliam. Né? E que eles vão aplicar no futuro, sim, enquanto docentes, né, enquanto professores. E, professora, a senhora falou, tem a participação de alunos também no projeto. Isso. Então, esse projeto, além, né, desses professores que vão auxiliar, também é um projeto que eu tenho a vice-coordenadora desse projeto, a professora Silvana Fortes, também, né, que coordena o Laboratório de Ensino de Biologia lá do CEBIL, né, então ela também é parceira, e tem os alunos. Nesse projeto, especificamente, são mais alunos... Não, mas tem alunos também da licenciatura e do bacharelado, né? Porque a gente, assim, os alunos da licenciatura, eles têm mais esse conhecimento, né, da didática, tal, mas os alunos do bacharelado também participam, porque a gente entende que o biólogo, mesmo que ele seja pesquisador e não seja professor, ele precisa ter uma comunicação com a sociedade, né? Porque nunca fez sentido, mas hoje em dia, mais do que nunca, a gente sente que precisa ter muita... A ciência, ela precisa estar em contato direto com a sociedade. Precisa ser traduzida também para a população entender, né? Porque por muito tempo foi usado muitos termos científicos que a população não tinha acesso, não tinha conhecimento do que se tratava, aquilo que se estava falando. Exatamente, né? Então, esse linguajar é um aprendizado para nós também, né? Porque não é fácil, né? Você traduzir o que está lá no artigo científico para uma linguagem mais didática, né? É um exercício também que a gente vem crescendo, graças a Deus. Antes de começar o programa, eu estava até conversando com o Neto aqui, que as ciências biológicas, a biologia, tem muitos termos com nomes estranhos, diferentes, incomuns, né, do nosso dia a dia. Porque, assim, né, a ciência, né, os nomes científicos, eles têm que ser na língua latina, que é uma língua morta. Né? Hoje em dia, ninguém mais fala latim. Só se alguém... Mas não existe uma população falando latim. Existem
o português, o inglês, o português, espanhol, francês, que derivou do latim, mas ninguém fala latim, né? Então é uma língua morta. Então é uma língua que não tem as novidades que o português tem todo dia, e novidades, e com Facebook mais novidades ainda, né? Facebook, Instagram, essas coisas. Mas os neologismos, né? Então não tem. Então é a língua utilizada. Então todo nome, não existe uma espécie que tenha sido descrita por algum cientista que não tenha um nome científico latim. Ele pode até homenagear a mãe dele, mas ele tem que transformar o nome da mãe dele em um sufixo latinizado para, né, ter essa regra, é uma regra. Né? Então, tem esses nomes. Então, claro, eu brinco com os alunos, antigamente as pessoas estudavam latim no ginásio, né, na época que existia ginásio. Então, para essas pessoas é muito mais fácil. Mas a nossa língua, ela é latina, então a gente, né, tem que acaba aprendendo assim os radicais. Mas as pessoas não têm que os alunos vêm com esse medo, né? E eu confesso que há muitos anos atrás, né, quando eu comecei como professora, eu meio que era mais exigente em relação a esses termos. Eu acho que os termos, eles, com o tempo você vai aprendendo. O importante é você aprender o processo, a importância desse processo no local, né, onde aquele animal está, aquele ser vivo está. Verdade. Este é o programa O Assunto à Gestão. Estamos conversando hoje com a professora Vânia Lezan sobre o programa de extensão O Mundo dos Invertebrados, produção e divulgação de materiais didáticos. Siga o UFRR nas redes sociais. Estamos no Twitter, no Facebook, no Instagram e no YouTube, sempre como UFRR Oficial. E fique por dentro de tudo que ocorre em nossa instituição, também acessando o site ufrr.br. Vamos a um breve intervalo e voltamos daqui a pouco. Rádio Universitária, a Universidade Federal de Roraima, junto com você. De volta com o programa O Assunto é Gestão ao vivo na Rádio Universitária 95,9 FM e com reprise aos sábados às 8 horas da manhã. O programa também vai ao ar na TV Universitária, canal 2.1, às sextas e segundas-feiras, sempre ao meio-dia. E a Rádio Universitária também pode ser ouvida pelo aplicativo Rádiosnet, basta procurar UFRR, ou no site radio.ufrr.br. Hoje estamos conversando com a professora Vânia Lezan, que é titular do Centro de Estudos da Biodiversidade nos cursos de Ciências Biológicas da UFRR. Professora, a gente está falando sobre o projeto de extensão O Mundo dos Invertebrados, produção e divulgação de materiais didáticos. Esse projeto ele envolve desde os alunos da graduação, como a gente falou no primeiro bloco da UFRR, na fabricação, na divulgação desses materiais, até os alunos da educação básica que vão receber esses ensinamentos, né, esses materiais elaborados. Quais são os resultados esperados com esse projeto? Então, o resultado é que os alunos, porque na escola eles têm muito pouco tempo para aprender, né, sobre a profundidade do mundo dos invertebrados. Então, a ideia é que os alunos tenham um conhecimento maior e que possam utilizar esse conhecimento no dia a dia deles, mesmo que eles não venham a ser, né, biólogos, mas que saibam como saber como preservar o ambiente em que ele vive, porque com a preservação do ambiente que ele vive, ele vai ter uma vida mais tranquila, mais agradável, né? Seja no campo, seja na cidade. Além das questões da saúde também, né? Evitar acidentes, saber como lidar com acidentes também. E também a gente espera sensibilizar futuros cientistas para virem, né, fazer o curso de Ciências Biológicas e contribuir nesse conhecimento. E a senhora também coordena outros projetos e programas na UFRR. Fala um pouco para a gente sobre o projeto Conhecer para Preservar, criando um canal de comunicação da ciência com a população, já que a senhora está falando aí também de futuros cientistas, né? Exatamente, né? Então, esse projeto ele surgiu na época ali da pandemia, né, que a gente teve que se reorganizar aí, né, aprender a lidar com o conversar virtualmente, né? E a gente vê que hoje as pessoas não vivem mais sem redes sociais, né? Então, a rede social, o conhecimento precisa chegar na rede social. E, ao mesmo tempo, a gente também vê
muitas fake news, né? A gente sofreu muito por fake news. Então, a gente fez esse projeto, né? Iniciou esse projeto com a colaboração dos professores do CCLA, tanto do jornalismo quanto da artes visuais, né? Para organizar, né? Tanto o site quanto o perfil no Instagram do nosso laboratório de invertebrados aquáticos, é o perfil LIA UFRR, né? E pensar na programação, né? Qual o conteúdo que a gente colocaria. E a gente sempre faz o conteúdo levando a fonte da informação, porque isso é muito importante, né? Então, todo mundo que a gente recebe, muitas vezes eu também recebo coisas, acho coisas interessantes, mas eu sempre, se eu não tenho certeza, né, eu não envio a informação, ou se eu quero enviar a informação porque eu vejo que ela é importante, eu busco, se não vem a fonte, eu busco ver a fonte. Verificar, né? Verificar checar a se é fonte, verdadeiro. porque isso é muito importante, né, para a gente evitar confusão e acabar atrapalhando a vida de uma outra acho pessoa. Que esse é um hábito, né? que a gente tem que ter para a vida em tudo, né? Exatamente. Se tratando, né, de rede social, principalmente, porque realmente a gente recebe muitos materiais de várias áreas. E tem muita coisa que não é verdade que está ali. Então, antes da gente reproduzir, a gente precisa realmente checar, verificar se aquilo é real. Exatamente, né? Então, nesse projeto, a gente desenvolveu principalmente 3 quadros para serem postados no Instagram, né? Então, um deles é por trás da pesquisa, onde a gente faz vídeos foi feito comigo, né, o primeiro, e depois com alunos que estão participando do laboratório, a gente ainda está fazendo, né, buscando alunos que já passaram de iniciação científica, que já passaram para o laboratório, para as pessoas vejam, porque às vezes tem aquela ideia, né, o aluno de ensino médio acha que o conhecimento, ele chega lá no livro todo pronto e veio de cabeças de gênios que não tem nada a ver com o ser humano, né? São seres humanos. A ciência é feita por seres humanos. E é exatamente esse por trás da pesquisa humanizar, né? Mostrar que é uma pessoa todos nós que podemos chega, ser cientistas. Exatamente, basta, né, você se dedicar e exercer aí uma habilidade e você vai crescendo com o tempo, né? Então, esse é um quadro. O outro quadro é Investigando Roraima, esse quadro geralmente é nas segundas-feiras, daí nas sextas-feiras é Investigando Roraima, onde a gente mostra pesquisas feitas aqui por Roraima. Não necessariamente tem lá do meu laboratório, mas do CEBIL também, da universidade, das pós-graduações, de outras também, da UER, do Instituto Federal. Então, a gente diversifica, né, mostrando dissertações, teses ou artigos mesmo que foram publicados com material aqui de Roraima, valorizando o que... A nossa produção. A nossa produção, que ainda, né, é pouca, se a gente for comparar com... Somos recentes, um estado recente, como ciência no estado recente, mas que precisa ser valorizada, né? E um outro quadro é sobre conhecendo a espécie, que a gente até está transformando agora para conhecendo o táxon, né? Porque espécie humana é uma espécie, né? O táxon, você pega aí a família, gênero, tal, é uma coisa mais ampla, né? Então, nesse quadro, a gente, que é justa, assim, o principal, diria, porque conhecer para preservar, né? Por que o conhecer? Você só vai preservar se você conhecer. Se você não conhece, não preserva. Então, a ideia é trazer o conhecimento, mostrar, trazer espécies, trazer a importância. E aí, de cada espécie, a gente fala se ela tem uma importância ali ecológica, ou se ela já tem uma importância econômica, visível, ou se tem uma importância cultural, né? Então, a gente traz essa informação. Aí, a gente tem sempre bolsistas, né? Que eu, particularmente, assim, confesso que eu ainda estou aprendendo a lidar com as tecnologias, né? Eu sei a importância, mas para quem aprendeu a datilografar, a SDFG, é difícil, né? Nesse processo todo. Então, eu estou aprendendo e são os alunos que estão à frente e sabem toda essa nomenclatura aí midiática, né? Então, eles que trabalham no sentido dessa produção. Certo, a gente já está chegando ao finalzinho do nosso programa, mas ainda dá tempo de falar sobre o programa de extensão que a senhora também coordena, que o programa ele já tem um vínculo mais permanente, né, na instituição, diferente do projeto, que geralmente tem um tempo, um prazo para
para terminar, pode ser prorrogado ou não, mas tem um prazo. Fala um pouquinho sobre esse programa, então, que é o Despertar, Programa de Ações de Formação de Professores e Divulgação Científica em Escolas ou Espaços Públicos, que tem um link com o projeto que a gente estava falando. Exatamente. Na verdade, o projeto Mundo dos Invertebrados faz parte desse programa Despertar, né? É uma das ações. Então, esse programa Despertar, ele é bastante amplo, no sentido mesmo, diz a palavra, despertar. Despertar o quê? Despertar o professor que existe naquele aluno ali em formação ainda, né? Despertar novas tecnologias, novos modos de ensinar para o professor que já está em ação, né? Então, é um programa que ele tem ele tem esse link, tanto professores do curso de graduação, quanto professores das escolas, quanto alunos da graduação, principalmente aí da licenciatura, mas também do bacharelado, e alunos das escolas, né? Então, é essa interligação. Então, nesse programa, a gente tem esse projeto que eu já falei, do Mundo dos Invertebrados, e assim como outros de produção de material didático para ser levado nas escolas, também tem, né, esse eixo. Tem o eixo de fazer exposições, a gente está organizando aí, se Deus quiser, a gente vai conseguir, 3 de setembro, é a ideia ainda, estamos trabalhando, né, de levar uma exposição, a importância do biólogo, 3 de setembro é o dia do biólogo, né, então a importância do biólogo para a sociedade, então a ideia é levar o que a gente faz para um ambiente, né, passagem das pessoas mesmo, independente de ser alunos de escola ou não, né? Então, também tem com a população. E também cursos aí tanto para professores quanto para alunos nas questões das novas mídias, que a gente precisa cada vez vem surgindo mais agora com esse avanço agora do IA, a gente está ainda aprendendo, né? Mas com certeza a gente tem que aprender a utilizar as tecnologias para as coisas boas, né? Porque a tecnologia ela é maravilhosa. Mesmo se a gente não tivesse tecnologia, a gente não estaria aí conversando, as pessoas não estariam ouvindo o que a gente está falando, né? Então toda a tecnologia ela é muito boa e ela pode ser utilizada para coisas boas e para coisas ruins, né? Então chegou o momento da educação utilizar as tecnologias para as coisas boas. E difundir as coisas boas para a população. Professora, o nosso programa está no finalzinho, eu abro espaço para suas considerações finais, mas queria fazer um pedido para a senhora falar rapidamente sobre os cursos de ciências biológicas, né, que tem a licenciatura e o bacharelado, porque as inscrições do vestibular da UFRR vão começar agora 28 de julho, então aquelas pessoas que pensam em fazer a prova, para despertar aquele interesse, né, de repente cursar ciências biológicas na UFRR. Com certeza, né? Eu espero que tenham aí adolescentes, jovens que ainda não sabem exatamente, né, o que. Então venham para o curso de ciências biológicas. É um mundo a se descobrir, né? Roraima é um estado ainda que tem muita coisa a ser descoberta. Hoje nós estamos com os 2 cursos com o projeto pedagógico renovado, então nós vamos ter, pela primeira vez, né, nesse edital, a gente tem o curso do bacharelado com 30 vagas, que funciona durante o dia, e o curso de licenciatura apenas no turno noturno, né? Então, também com 30 vagas. Com 30 vagas também. E isso a gente entende que isso vai facilitar, né? A gente tem alguns alunos que precisam trabalhar e que muitas vezes não conseguem, então esse curso vai ser noturno, né, para facilitar esse aluno trabalhador vir a ser, né, um professor de biologia, né? Então, mas os 2 cursos eles têm, né, toda essa formação de biólogo, claro que em termos de carga horária, né, o bacharelado ele é mais aprofundado na área da pesquisa, a licenciatura mais aprofundado na área de transformar o conhecimento numa linguagem acessível para os alunos, né? Os alunos participam de vários laboratórios, a gente tem vários laboratórios de pesquisa, tanto do curso de bacharelado quanto da licenciatura, podem participar dos programas de iniciação científica. Já convido a virem conhecer o
Laboratório de Invertebrados Aquáticos, é a sala 6, sala 206, no CEBIL, né? Então, sejam muito bem-vindos para conhecer o laboratório. E para participar, os futuros, né, venham para o curso de biologia e venham participar do laboratório, mas tem outros na área de genética, na área de botânica, o herbário, né, as coleções que a gente está aí implementando. E também, né, quero agradecer a toda a equipe, né, do meu laboratório, os alunos, aos alunos também bolsistas da extensão, a equipe da PRAE, né, que está fazendo esses editais com bolsa de extensão, isso é muito importante. A gente, inclusive, no nosso novo currículo, os alunos agora eles são obrigados, eles têm uma atividade que se chama curricularização, então eles vão ter que ter esse contato direto com a sociedade. Eu acho que isso é importantíssimo, né, para ele perceber a importância do trabalho dele para a sociedade, né? A ideia é que um biólogo venha contribuir, né, com a sociedade roraimense, no sentido tanto da preservação, porque é um estado tão rico, né, mas também do conhecer e aproveitar esses recursos naturais de uma forma inteligente, né, de uma forma organizada, planejada, para a melhoria da nossa sociedade, né, para a saúde também, né, a saúde é muito importante, né, inclusive uma aluna acabou de desenvolver um TCC sobre uma sequência didática sobre a dengue. A gente vai até fazer um curso de extensão também, vamos convidar os alunos do ensino médio para fazer esse curso de extensão, porque é muito importante a gente saber cuidar da nossa saúde. Muito obrigada, professora. O assunto A Gestão fica por aqui. Nós conversamos hoje com a professora Vânia Lezan sobre várias áreas das ciências biológicas. A gente fica por aqui e até a nossa próxima edição. Tchau!